Vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo, tomo 1, introdução da serva de Deus, Maria Cecília Baige. Devendo começar a escrever uma obra inteiramente sem saber como, confesso ter experimentado aqui grande repugnância. Contudo, obrigada pela ordem da santa obediência, pus mãos à obra. Mas meus receios são muito grandes, porque conheço a mim mesma. Com toda a sinceridade de alma, declaro ser a mais vil, indigna e abjeta criatura que se encontra na terra. Se meus escritos forem alguma coisa verdadeiramente de Deus, participação de sua divina bondade, o que eu não quero julgar de modo algum, e somente me confio ao juízo do meu diretor espiritual e de qualquer pessoa que ler esta obra. Admire-se a divina providência que se dignou fazer mais destacada sua misericórdia, sua infinita bondade e condescendência ao comunicar-se à pessoa mais vil e indigna que se encontra sobre a terra. A saber, a mim, pecadora muito grande, totalmente incapaz das graças divinas e dos favores do esposo celeste, completamente ignorante de todas as coisas. Então, a gente viu um pouquinho da vida da Maria Cecília Baige, e ela, é uma abadesa que entrou com 19 anos no mosteiro, beneditino, mosteiro que estava uma vida relaxadíssima, Elas andavam com joias, As monjas tinham cada um a sua, a sua liberdade. Uma podia dormir com a outra lá dentro do convento, Não tinha nenhuma ordem não tinha nem vida comunitária nenhuma. Cada uma com Deus por si, Cada um por si, Deus por todas. Então, bem estranho, a ordem antes como era. Então, ela tentou de todos os jeitos colocar a vida comunitária como Jesus a queria, na pobreza, obediência e tal. E lá não tinha esses votos, pelo jeito. Os votos não eram seguidos, pelo menos de pobreza, claramente foi julgado que não, nessa época. E então, ela recebeu de Deus tudo isso, porque ela vivia a santidade, ela buscava essa santidade de todo o coração, ela tinha essa disposição, Ela entrou por amor a Jesus de verdade, e ele utilizou, derramou sua graça sobre essa monja maravilhosa, que ela não só escreveu a vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo, mas a vida de São José, muito importante a vida de São José que ela escreveu pra gente, e também a vida de São João Batista e também um tratado, do coração amoroso de Jesus. Então, bastante coisa que ela escreveu, fora a biografia dela, que a gente não tem acesso, mas tudo bem. Mas assim, aqui ela diz, como todas as outras, que ela que ela declara ser uma criatura, a mais abjeta criatura que se encontra na terra, É uma mulher, uma esposa de Jesus, Jesus chama ela de esposa, Então, ela realmente foi uma esposa de Jesus. Se Jesus escolheu ela, como ele fala para Valtorta, que ele escolhe e sabe julgar. Ele sabe julgar quem é a pessoa que ele está escolhendo, ele sabe. Então, a gente não precisa ter medo de jeito nenhum, de quando Jesus escolhe uma pessoa para usá-la como um instrumento dele. E ela, mais uma, entre essas místicas maravilhosas, essa é mais uma que nos trouxe essa grande graça, um tesouro inestimável, que é a vida interior de nosso Senhor Jesus Cristo. Qualquer pessoa que lê esse livro da vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo nunca mais será a mesma pessoa na Terra, nunca mais será a mesma pessoa. É impossível essa pessoa não se apaixonar por Jesus e não viver assim, fazer um processo muito forte de tristeza dos pecados cometidos, de nunca mais desejar pecar, de nunca mais desejar ter apego ao humano, apego material, nunca mais, Jesus, ele vai te fazer você se despir plenamente da sua humanidade, Ele vai te fazer ser totalmente voltado o coração totalmente para a espiritualidade, Ele vai fazer você entrar dentro de si e reconhecer plenamente Ele como o maior Senhor, o mais bondoso Salvador que poderia existir, que não tem outro Deus maior que Ele, mais em bondade do que Ele, Não existe mesmo, claro. Mas assim, você vai saborear a bondade de Deus como nunca você saboreou na vida. Então, o livro da vida íntima é um livro que deixa qualquer pessoa apaixonada por Jesus para todo sempre, eternamente. É muito importante isso. Então, um presente muito grande que ela nos deu,
e ela se sentindo totalmente incapaz. É justamente isso. Na divina vontade também nós nos sentimos incapazes plenamente. Esse é o sentimento que precisa perdurar na alma que começa a caminhada na divina vontade. Eu me sinto incapaz desse dom, eu não vou ser capaz. É justamente por isso que você tem que seguir. Aí tá a primeira disposição necessária, né? Para você se sentir indigno, para você se sentir incapaz, pequeno demais. É justamente esse é o ponto de partida para Deus fazer a obra na sua vida, para que você seja uma pessoa realmente escolhida por Deus para ter uma santidade de alto grau, né? É essa necessidade de você ser totalmente, se sentir um grande pecador, se sentir um mínimo mesmo, né? Totalmente incapaz, totalmente e dependente plenamente de Deus. Se não for Deus quem vai fazer em você, você sabe que você não consegue, né? Efetivamente, confesso ser um canal de argila muito vil, pelo qual a divina benevolência se compraz em fazer correr as águas salutares, águas, né, saudáveis, de suas divinas graças e de sua celeste doutrina, né, doutrina do céu. Se não obstante, como disse, for assim, porque eu, por minha indignidade, né, por tanta pequenez, não sou induzida a crer nela, a não ser com muita dificuldade, grande temor, mas me tranquilizo por causa da obediência. Então ela vive a obediência. Aquele que a dirige, entrego-me inteiramente às mãos daquele Deus que levanta o pobre do pó e do esterco tira o infeliz. Mesma coisa que as outras falam, ela fala, né? Confesso, no entanto, que ao ouvir a voz do esposo Jesus, que de modo suave se digna falar ao meu coração, experimento todos aqueles efeitos que a divina graça costuma operar em semelhantes casos na alma. Todavia estou sempre preocupada com o temor de estar enganada. E este temor me é uma cruz, uma defesa, a fim de que a torrente das consolações não chegue a inundar minha alma. Tá vendo? Todavia, estou sempre preocupada com o temor de estar enganada. É a vontade humana, tá? Isso aqui é uma segurança, é uma humildade, mas é uma humildade do medo, tá? É uma humildade humana, da pequenez humana, né? Ela sempre está preocupada. Isso é da santidade humana que fica muito preocupada, mas que mesmo assim obedece, tá? Este temor me é uma cruz, uma defesa, a fim de que a torrente das consolações não chegue a inundar minha alma. Sem dúvida, isto aconteceria se eu perdesse o temor de que falei, e se reconhecesse em mim qualquer mérito diante do Altíssimo ou ainda algumas virtudes. Realmente, ela não pode reconhecer nela nenhum mérito diante de Deus, ela tem que sentir nada. Então, o medo que ela sente é de não fazer a vontade de Deus. É um medo que ela tem de não fazer a vontade de Deus. Também faz parte da vida da divina vontade. A pessoa que vive na divina vontade, ela tem um temorzinho ali de não fazer a vontade de Deus, de sair da vontade de Deus, mas só que é a vontade humana. Essa é a fonte do medo, a vontade humana, a pequenez humana, né? Que a gente vai sempre ter, mas que a gente se submete à grandeza de Deus, né? Isso que acontece. Mas encontrando-me totalmente desprovida e cheia só de misérias e pecados, não posso deixar de temer e duvidar continuamente. Isto, no entanto, não me impede de seguir a obediência. Então, plenamente ela fala que essas coisas da vontade humana dela não impede porque ela está seguindo a obediência. Então, é uma virtude que está soberana. Então, é uma santidade da virtude, tá? Que é uma santidade humana também, que é santa, é uma busca de perfeição, né? É uma santidade elevadíssima, mas humana, tá bom? E de dar crédito à voz do dileto e amado esposo. Digo, portanto, a quem lê esta obra, se para minha confusão chegar por acaso a outras mãos, acreditar com certeza que a matéria foi escrita só por mim, porém foi toda ouvida e ditada pela voz interior de um modo admirável e particular. Entrego-me, porém, como afirmei acima, ao juízo de quem lê, enquanto declaro escrever só por obediência. Isto me tranquiliza, deixando que os outros julguem aquilo que provem de mim mesma e o conteúdo dos meus escritos. Qualquer pessoa que ler esta obra, peça ao Altíssimo que perdoe os meus pecados, me assista, ilumine e conceda a graça de corresponder às suas misericórdias e não permita que me venha a suceder o que acontece com os canais de lenha que, após serem consumidos pela corrente de águas, são lançados ao fogo para arderem. Assim eu, depois de ter recebido e escrito estas doutrinas salutares,
não seja consumida pela negligência, tibieza e soberba. Livre-me, Deus, por sua infinita piedade. Então, esse comportamento, essas palavras não são de uma alma na divina vontade, que vive na divina vontade. Tanto que a Luísa, quando ela começa a escrever o livro do céu, ela não está na divina vontade. Enquanto ela fica falando, eu sou um nada, eu sou uma miséria, eu sou pequena, né? Ela fica se atentando a isso, a sempre afirmar isso, né? É por causa da preocupação que ela tem com as pessoas que vão ler isso aí, tá? Então, ela tem sempre essa preocupação, que é uma preocupação da ordem humana, tá? Nossa Senhora, ela nunca teve esse comportamento. Se você começar a ver a história de Nossa Senhora na Valtorta, você vê que ela nunca foi desse jeito. Por mais que ela era, diante de Deus, ela era assim nas orações que ela fazia. Só viu o bichinho, eu não sei o que lá. Mas nos 31 dias com Maria, você já vai vendo que ela já não é desse jeito. Ela não tem esse comportamento, né? De ficar se justificando o tempo todo, de ficar preocupada. Ela não tem isso. Então, você vai vendo, pelo exemplo de Nossa Senhora, quem é que vive na divina vontade. É ela. Toda livre, uma pessoa totalmente livre, certa de que Deus está agindo nela, certa de que ela está totalmente envolvida na graça de Deus, que ela e Deus são uma só pessoa. Nós estamos juntos nessa, né? Mas diante do ser humano, um comportamento, né, humano, um comportamento se preocupando com o julgamento humano, né? Uma pessoa que se preocupa com o julgamento humano. Nossa Senhora não tinha essa preocupação. Desde a Valtorta você vai vendo que a Nossa Senhora é diferente. Ela não tem preocupação com o julgamento humano. Ela é totalmente livre. Ela não ficava se justificando. Ela não ficava nada. Ela só afirmava. Era só afirmação. Só afirmação. Só afirmação. Só afirmação. Né? A pequenez dela, né? A humanidade dela, quando se manifestou, sempre foi, né, para poder falar a verdade, a sinceridade, né? Mas sempre foi em direção a... Nossa, é muito interessante, a gente vai meditar isso. Na Valtorta a gente vai meditar bastante sobre isso. Não adianta eu pegar agora para a gente ver essa diferença entre a vida na divina vontade e a vida na vontade humana. É meio complexo aqui, tá? Duas são as vidas, aí Jesus começa, tá? Ele que fala sobre o livro. Duas são as vidas que tem o homem sobre a terra, isto é, uma é exterior, a vida ativa, e a outra é a vida interior, a contemplativa. Uma é manifesta aos outros, a todos, e a outra é manifesta apenas a mim. Estas duas vidas, no entanto, são tão unidas que, quando bem conjugadas, uma não impede o exercício da outra. E quando o viver, seja de uma ou de outra forma, é dirigido para a minha maior glória. São de tal maneira unidas que qualquer pessoa pode conhecer pela perfeição de uma sublimidade da outra. De uma a sublimidade da outra. De fato, percebereis nesta obra de vida interior como se lhe coaduna também a exterior, né? Aí a gente vai ver o exemplo de Jesus na vida na divina vontade. Para de fazer barulho, por favor, filho. Aí você vai ver a vida interior de Jesus aqui. Aí a gente vai também ver como é a vida de Jesus na divina vontade aqui nesse livro. Ainda que minha vida exterior fosse desdenhada pelos ímpios, era aplaudida e admirada pelos justos, e agradava muito ao meu Pai eterno, como efetivamente o testemunhou no Jordão e no Tabor com as palavras: este é o meu filho amado, no qual ponho as minhas complacências. Vinícius, você está fazendo barulho. Não te admires, amadíssima esposa, se eu, antes de te manifestar qual foi minha vida interior, explico-te o modo como vive cada homem na terra, isto é, a vida interior do homem e a vida exterior, a fim de que estejas bem convencida e escrevas com segurança tudo aquilo que eu te ordeno e te confirma a obediência. E parecendo ser uma coisa tão difícil, verás não só ser uma coisa tão fácil, mas ainda sumamente consoladora e de proveito espiritual. Anima-te, pois, caríssima, não temas coisa alguma em contrário, pois tudo te manifestarei com todo aquele amor que te tenho como minha esposa muito querida. Quero, no entanto, que correspondas a tal amor, procurando imitar-me em tudo o que no passado te manifestei, e hei de manifestar ainda mais para o futuro nesta obra, que justamente quero que escrevas, a fim de se imprimir melhor em teu coração, como sucedia Davi com a minha lei. A vossa lei tenho-a fixa no meu coração, e dirás:
Quero ter a vossa vida em meio do meu coração e poder imitá-la perfeitamente e ser assim minha verdadeira e fiel esposa. Então, aí Jesus quem apresenta, né, sobre a vida interior e a vida exterior do homem. Então, nós temos duas vidas e ele também não era diferente de nós. Ele também tinha uma vida interior, uma vida entre ele e Deus. Só ele e Deus, como ele orava, né, que é uma vida onde ele contemplava. Aí a Nossa Senhora fala que o que faz Jesus se descansar é rezar. Ele só descansa quando ele está rezando. É o único momento de descanso dele, é a hora que ele está rezando. Né, que é o momento interior, é o momento onde Deus confirma para ele que está ouvindo as orações dele, que ele está em obediência ao Pai, né? E é um amor muito grande. A vida na Divina Vontade é diferente por causa que de Jesus, de Nossa Senhora, porque é uma só vontade. Você vive na vontade de Deus. Você tem uma liberdade muito grande diante de Deus. Você não fica se justificando se você fez algo errado ou não, porque você fez a vontade de Deus. Então você não fica, ai Senhor, desculpa porque se eu fiz isso, desculpa se eu fiz aquilo. Você nunca chega em Deus sempre, né, nesse medo de que você não estava dentro da divina vontade. Não, você tem uma segurança muito grande, uma paz constante dentro de você, de que você e Deus são a mesma pessoa. Que você e Deus pensam do mesmo jeito. É isso que é, não a mesma pessoa, mas assim, que vocês são uma mesma pessoa em vontade, na mesma intenção. Você tem a mesma intenção de Deus. Então, tudo que você faz para a glória de Deus. E você tem plena certeza disso. Então, você se firma nessa realidade. Então, você não fica dando justificativa. Olha, pela obediência, tá? Eu tô fazendo isso pela obediência. Eu tenho que fazer. Não, você não fica assim, você não fica com esse cuidado. Olha, mas só que é o seguinte, né? Você tem que saber que eu sou nada. Eu sou nada. Eu estou obedecendo aqui. Estou ouvindo Deus, Deus está falando comigo, então por obediência estou obedecendo. Não precisa disso. Você está entendendo? Não precisa disso. O Filho da Divina Vontade não faz isso. Se fosse hoje uma mística na Divina Vontade escrever a vida de Jesus, ela iria escrever tranquilamente, entendeu? E falando aqui, ó, é isso aqui. Se você quiser acreditar, acredita. Se não quiser, não acredita. Mas é isso aqui. É o que Deus revelou para mim. Deus mostrou para mim. É isso aqui. Agora, se vocês acreditam, amém. Se vocês não acreditam, é desse jeito. Jesus, ele era assim. Então, a gente vai sendo assim também. A gente não fica, mas eu não tenho merecimento, mas não sei o que lá, mas foi porque o padre pediu, mas foi. Não tem nada disso, não tem nada disso. Você faz por amor a Jesus, porque realmente ele te pediu, e você e ele são a mesma pessoa, ele te mostrou a realidade. Você vai e fala, para a glória de Deus. Você não está preocupado se as pessoas vão acreditar ou não, você não está preocupado com o que as pessoas vão pensar, você vai e faz. É a vida de Jesus. Praticamente a vida de Jesus. Ele vai e faz. Eu tenho que cumprir minha missão. Essa é a minha missão. Estou aqui mesmo que você não goste. Então, uma pessoa não chega, olha, eu tenho que ser em conformidade com a Igreja Católica, eu tenho que... Não, você faz aquilo que Deus colocou no seu coração. Você não tem preocupação, eu nunca me preocupei no meu trabalho de evangelização se eu estava batendo com o Evangelho, se eu estava batendo com a doutrina católica, eu nunca me preocupei, nunca. Eu só falei aquilo que Deus falou para mim. Só. E Jesus confirmava que ele confirmava depois que estava tudo de acordo com a doutrina católica. Eu nunca me preocupei de ficar confirmando, de eu correr atrás, de eu pegar um conteúdo antes de fazer a mensagem, a partilha. Eu sempre fui livre, totalmente livre, para viver na Divina Vontade. Quando eu entendi que a vida na Divina Vontade era essa liberdade, desde os 31 dias com Maria, eu entendi isso. E aí eu falei, então, já que a vida na Divina Vontade é assim, eu não tenho medo de nada que vai me acontecer, eu não tenho medo de falar nada, eu não tenho que ficar preocupada com aquela parte do livro da Faustina, que eu tinha um medo terrível do livro da Faustina, quando ela falava da alma tagarela. Tanto que eu até comprei um livro, né, Eu e Minha Boca Grande, para poder ler, né? E me deram um livro do silêncio. O padre me deu um livro, o padre que não ia comprar minha carne, me deu um livro do silêncio. Mas aí depois Jesus falou assim, eu não quero silêncio, não, eu quero que você fale, porque você e eu somos, né, estamos unidos. Aquilo que você falar vai ser sobre o que eu falo com você.
Vai ser sobre o que eu vivo. Eu e você vivemos juntos, na vida interior, na sua vida interior, na sua experiência interior que você tem comigo. Então, eu tenho a minha vida ativa e a minha vida ativa como esposa, como empresária, né? Se vocês virem conversar comigo aqui na minha casa, vocês vão ver como eu sou com a minha vida ativa de empresária, de mãe, de esposa. E como eu sou na minha vida interior, né? Na minha vida contemplativa, é o que eu manifesto aqui. É o que eu conto aqui, olha, o que Jesus e eu estudamos juntos, o que eu e Jesus estudamos, né? O livro que ele mandou para mim, que eu li, o que ele me explicou, né? Eu leio junto com ele e ele vai contando para mim, né? Vai me fazendo me explicando dentro de mim para eu entender. E aí eu só passo para frente. Se alguém vê alguma coisa errada, eu confio em Deus. Eu confio em Deus plenamente. Eu não fico, ai, será que eu fiz alguma coisa errada? Ai, eu vou apagar essa parte do meu vídeo. Não, nunca fiz isso. Tem vídeos meus que eu tava super estranho no vídeo, né? Que eu tava super eufórica, extasiada, com uma voz estranha. Eu poderia ter apagado, mas eu não fiz. Porque eu falei assim, não, foi a minha vida na liberdade plena, né? Uma santidade que eu acredito que é real, né? Que é uma vida de santidade que eu estou buscando e que é real, que não é brincadeira. Agora, se alguém acredita, amém. Se alguém não acredita, amém. Entendeu? Se a pessoa acha que a vida da santidade tem que ter todo esse cuidado de ter a doutrina católica, de respeitar, que não sei o quê. Se a pessoa acha que é isso, o problema é dela, é ela que acredita nisso. Ela aprendeu desse jeito. Como que eu vou forçar a natureza de uma pessoa para ela entender de outro jeito a santidade? A igreja ensinou a santidade desse jeito para ela, para essa pessoa. Ela vai ver eu e ela vai falar assim, nada a ver essa santidade da Aline, ela falando que ela é livre. Não é assim, a gente tem que ser em conformidade com a igreja, se tiver alguma coisa errada. Ué, quem vai julgar é a igreja, eu não estou preocupada. Né? Eu estou preocupada com o que Deus pensa de mim. Então eu tenho essa vida interior. E a vida na divina vontade é você e Deus. Só importa o que Deus pensa de você. Então, é essa vida interior. Então, são duas vidas, no entanto, são unidas. E quando são unidas e bem conjugadas, uma não impede o exercício da outra. E quando o viver, seja de uma ou de outra, é dirigido para a maior glória de Deus. Estão de tal maneira unidas que qualquer pessoa pode conhecer pela perfeição de uma a sublimidade da outra. Então, aquilo que você vive interiormente vai sair para fora, de alguma forma. Então, isso vai acontecer gradativamente. A mudança para fora, exterior, né, vai ser gradativa de acordo com o seu crescimento interior. Então, você vai vendo a mudança de uma pessoa. Quando meus primeiros vídeos com os meus últimos vídeos. Você vai vendo a diferença que aconteceu dentro de mim, né? Pouco a pouco. Aí uma pessoa vem ficar comigo, ela vai ver como eu vivo aqui em casa e vai ver que é pura verdade, que eu estou unindo as duas vidas da melhor forma que eu posso, né? Para poder uma ser em resposta da outra, né? Para que ainda que a minha vida exterior fosse desdenhada pelos ímpios, era aplaudida e admirada pelos justos e agradava muito ao meu Pai eterno. Isso que importa. Como efetivamente o testemunhou, mesma coisa acontece comigo. Tem gente que desdenha a minha vida, né? Que acha ridícula. Tem outros que já me aplaudem e admiram e sou admirada por pessoas que são justas, que elas têm esse julgamento correto, né? Que me conheceram melhor. E agrado muito ao Pai eterno. Como eu vejo a gratidão de Deus? Como eu vejo? É os frutos. Os presentes que Deus continua dando, né? Os frutos que Ele dá, as respostas que Ele dá, né? Aí você vai vendo claramente a graça que Ele continua derramando. Você vai sentindo a graça, continua derramando. O que é a graça de Deus? É você continuar viva, continuar agindo, continuar rezando, continuar falando dele, continuar buscando essa santidade, continuar trabalhando para ele, continuar fazendo o trabalho, não desistir. E cada vez ser mais motivada ainda, cada vez você está mais motivada para fazer mais coisa para ele ainda e nunca para, nunca cessa, nunca descansa. Nunca para. É uma incansável graça de Deus jorrando como um mar que não para nunca mais. Uma fonte de água viva constante. Se alguém falar para mim, qualquer pessoa que me conhecer, olhando meu canal na internet, no YouTube, o quanto de material que eu faço, que eu produzo, que nunca para, que é um fluxo constante que não cessa,
vai ver que é pura graça de Deus, que está jorrando de uma fonte de água viva que não cessa nunca, que não acaba. E quanto mais eu falo, mais coisa eu tenho para falar. Porque é da graça de Deus, o verbo de Deus comunicando. Se você está sendo a vida de Jesus na terra, se você está sendo uma veste que Jesus vai vestir, ele é o verbo, o que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai falar. Ela é palavra de Deus. Ela é boca de Deus. Porta-voz. Ela vai viver essa vida interior e vai transmitir o que ela está vivendo com Deus. E isso é o principal da minha vida na Divina Vontade. É essa transmissão. Transmissão do que eu vivo interiormente com Jesus. Aí, Jesus, ele não obriga você a fazer isso. Eu faço por causa que eu quero ensinar a vida na Divina Vontade. Então, eu faço para isso por amor a Jesus. Eu exponho a minha intimidade com Deus. Como Jesus expôs a intimidade dele com Deus aqui nesse livro. Se ele fez isso, eu posso fazer também. Entendeu? Não tem problema, eu estou imitando meu mestre. É para o bem, é para a glória dele mesmo. Para provar para as pessoas que existe uma vida interior com Jesus que jorra hoje do Espírito Santo, hoje, em 2021, que está acontecendo na Terra, independente do grau de apostasia que está acontecendo hoje. Mas tem pessoas plenas da fé e de santidade buscando uma fonte de água viva que jorra eternamente. Então, você está vendo claramente isso. Amém? Então é isso. Jesus, eu confio em vós. Fiat, 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 fiat.